Bom dia, amados e queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir um pouquinho nesta manhã sobre a palavra do Senhor, nosso Deus, para que Ele possa nos instruir conforme a sua santa vontade. Nosso país é muito maravilhoso, em vários aspectos, e tem muita coisa boa. Paisagens, recursos naturais, um povo alegre, de certa forma acolhedor, criativo. O povo brasileiro é um povo muito criativo, festeiro. Dentre várias outras características boas que o nosso país tem. Nós vivemos em um país com um potencial gigantesco. Um país que tem condição de ser um dos melhores do mundo. Mas dentre várias dificuldades e coisas ruins, defeitos que o nosso país tem, eu quero destacar a falta de unidade para enfrentar um inimigo em comum em nosso território. Nós estamos enfrentando esse vírus que ataca o mundo inteiro, não é à toa que é uma pandemia, que é uma situação mundial, não é uma situação local. Quem estudou epidemiologia vai entender um pouco do significado. E num dos momentos mais difíceis da nossa história, num dos momentos em que a gente precisava se unir e nos programar cada vez mais para combater as crises atuais que estamos enfrentando e as que ainda enfrentaremos, tudo, infelizmente, é motivo de politização em nosso país. E muitos estão lutando pelos seus ideais próprios, ao invés de resolvermos os verdadeiros problemas. Então nós temos uma falta de unidade muito grande, nós temos várias minorias que brigam pelos seus pedaços do bolo e a gente infelizmente trata muitas coisas sérias como Cruzeiro e Atlético, como rivalidades ferrenhas. E enquanto outros países se uniram e estão se unindo para resolver bem a questão da doença em si e outras questões, o nosso, infelizmente, está caminhando cada vez mais para um buraco, e infelizmente esse buraco parece que ele não tem fundo. Enquanto uns lutam pelas suas ideologias egoístas e suas ideias pessoais, seja na situação ou seja na oposição, pessoas estão morrendo e, infelizmente, morrerão ainda mais. Então, isso é algo que, particularmente, falando de mim, do que eu penso, do que eu acredito, é claro que eu não estou aqui para falar o que eu penso, o que eu acredito, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus e é isso que eu vou fazer. Vou tentar não falar nada do que eu tenho para falar de mim, mas para falar da palavra de Deus, e eu estou usando essa ilustração para o texto que a gente vai refletir em Gênesis capítulo 11. Mas é infeliz como, num dos momentos mais difíceis da nossa história, ou para ser mais exato, da nossa geração, onde a gente precisava se unir para enfrentar um inimigo em comum, um adversário que não está atacando, um adversário invisível, né? No caso do vírus, que está atacando não só o nosso país, mas está atacando o mundo inteiro. A gente vê vários outros países que se organizando, se estruturando. Alguns estão até voltando com mais qualidade, com mais expectativa. E eu, particularmente, como cidadão brasileiro, acho muito triste, muito infeliz a gente não conseguir deixar as diferenças de lado e se unir em prol de um objetivo que será benéfico para todo mundo. Por isso que nós precisamos continuar orando, para que as autoridades políticas, médicas, possam nos guiar e nos ajudar a passar por esse momento da melhor maneira possível, mas a própria população também ajudar. E nessas divisões, nessas repartições, nessa falta de unidade que nós temos, a situação vai ficando cada vez pior. O isolamento se torna cada vez mais necessário e, infelizmente, a gente não sabe onde vai dar, mas continuamos em oração para que a gente consiga o mínimo de unidade possível para enfrentar esses problemas. E falando de unidade, em Gênesis capítulo 11, um texto famoso, versículos 1 a 9, da Torre de Babel, a gente vai ver a unidade de um povo em prol de algo que era ruim, em prol de algo que era errado, em prol de algo que era egoístamente muito infeliz. Então vamos ler o texto, Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9, diz o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar.
Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Versículo 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade, chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Oremos mais uma vez pedindo a orientação do nosso Senhor. Pai, obrigado por essa manhã na tua presença, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de perceber coisas maravilhosas da parte do Senhor em meio aos perigos e problemas e dificuldades que estamos passando. Fortaleça a tua igreja, fortaleça o teu corpo, ó Senhor Deus, e que o Senhor nos ajude, ó Pai, a unirmos-nos em prol daquilo que é certo, em prol daquilo que glorificará o teu santo nome, edificará o teu povo e expandirá o reino do Senhor nessa terra. Inunda-nos com a plenitude da tua santa vontade, Deus, e ajude-nos a olhar para essa realidade material, física que nos cerca, com o olhar espiritual do Senhor, Pai. Muito obrigado pela graça, pela misericórdia do Senhor. Consagramos nossas vidas e essa manhã e esse devocional em tuas mãos. Em nome de Jesus, obrigado e amém, Deus. Aqui foi um momento logo após dilúvio. Deus faz aliança com Noé e de seus 3 filhos a humanidade começa a se desenvolver, tanto que o capítulo 10 fala de muitas genealogias, da genealogia dos 3 filhos, e a coisa desenvolve. E a gente vai perceber que essa cidade de Babel vai ser a cidade que depois se tornará a tão famosa Babilônia. E se realmente a gente for pesquisar um pouco, a gente percebe que a região da Mesopotâmia, ali onde hoje é o Iraque, realmente é considerado um dos berços da civilização. Alguns falam da África ali, mas a quantidade de informações arqueológicas é bem referente àquela região onde hoje é o Iraque. E aí eu gostaria de destacar apenas 3 versículos desses 9, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 7, fazer uma análise desses versículos e fazer algumas aplicações no final para nós como povo de Deus. A gente vai ver que o povo que estava se reunindo, partindo do Oriente, indo em direção à terra, a região de Sinar, a região de planície, né? A palavra Sinar em hebraico significa planície. Eles escolheram uma região muito boa, perto ali dos rios da Mesopotâmia, que é uma região com rios fluentes. A palavra Mesopotâmia, inclusive, significa entre rios. E as principais civilizações mundiais surgiram naquela região há milhares de anos atrás. E destacando o versículo 3, diz o seguinte, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. É impressionante a facilidade de se unir para se rebelar e fazer o que é errado. É impressionante essa facilidade. Existe algo na psicologia social chamado efervescência coletiva, que é a capacidade de uma pessoa instigar a outra a se rebelar. Um exemplo disso, por exemplo, numa fila, que a fila começa a demorar e aí uma pessoa começa a reclamar, mas está demorando atendimento. E aí uma pessoa que já estava pensando nisso começa a falar também. E uma terceira pessoa começa, e desperta uma quarta, quinta, de repente está todo mundo reclamando. Isso é algo fácil de entender no ser humano. A nossa necessidade, a nossa facilidade para reclamar, para se juntar e para fazer coisas que às vezes não são tão interessantes assim no que diz respeito a se rebelar. Ainda que no caso da fila, por exemplo, as pessoas estejam
com uma indignação correta, mas às vezes ocorreu algum imprevisto, alguma dificuldade, enfim. Fato é que às vezes é muito mais fácil se juntar para fazer o que é errado. Mas, por outro lado, às vezes também é muito difícil somar para fazer o que é certo. Campanhas do bem, coisas para ajudar as pessoas é um pouco mais difícil. E nesse contexto aqui, eles tiveram uma facilidade muito grande de se unir, de juntar um grande número de pessoas para fazer uma torre que chegasse até os céus. O versículo diz: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Fazer tijolos e os queimar bem demonstram as capacidades e habilidades que eles tinham, sendo utilizadas com todos os esforços para o que não glorifica a Deus e edificaria o povo. Presta bem atenção nessa expressão. Quando fala em fazer tijolos e queimá-los bem, demonstra a capacidade que eles tinham de botar a mão na massa, de se esforçar, de se unir para fazer uma obra, um projeto extremamente grande, um projeto astronômico, quase que literalmente com a ideia de alcançar os céus, alcançar os astros. Então a gente pode até usar essa expressão astronômico no quesito literal. E além dos talentos utilizados para esse ato de rebeldia, de tentar chegar ao lugar, tornar os seus nomes célebres, né? Talvez com a intenção de tomar o lugar de Deus. Além dos talentos utilizados para a rebeldia, eles foram criativos na confecção de pedra e argamassa. Ou seja, muito talento, criatividade e unidade para, de certa forma, se rebelar contra Deus. Sabe, lendo essa passagem, toda vez que eu a leio, que eu ouço essa história, eu lembro de quantas vezes eu sou ótimo para fazer um tanto de coisas, mas eu crio desculpas para servir ao meu Senhor. Eles estavam imbuídos em se tornarem conhecidos, em fazer com que os nomes deles fossem exaltados. Eles estavam dispostos a gastar tempo, esforço, depositar toda a criatividade deles, tudo aquilo que eles tinham de bom. Que obviamente, como diz Tiago, toda boa dádiva vem dos céus, vem de Deus. E não buscaram o Senhor. E olha que é uma geração que provavelmente Noé ainda estava vivo. É algo que eu creio. Ou talvez os filhos de Noé ainda estivessem vivos, estavam olhando aquela situação ou souberam daquela situação. Fato é que não tinha passado muito tempo do dilúvio. Eles ainda conheciam a história, sabiam da grandeza de Deus, o Deus de Adão, o Deus de Noé, o Deus que fez maravilhas, mas eles não estavam se preocupando com a vontade e com a orientação de Deus. E isso é um alerta para mim. Quantas vezes a gente não investe nossas capacidades, habilidades, dons, talentos em muitas outras coisas que não são a obra de Deus? Trazendo para um exemplo prático em casa, por exemplo, nós estamos em isolamento, nós estamos no templo, estamos muito em casa. Quantas vezes nós somos gentis, gastamos nossa educação, nossa gentileza, nossa paciência na rua, no trabalho, com os vizinhos, mas em casa, por exemplo, nós somos egoístas, nós somos grosseiros, nós somos mal educados, nós somos ríspidos. Nós pedimos perdão para as pessoas lá fora quando a gente pisa nos calos deles, quando a gente comete um erro, quando a gente ofende, mas em casa, às vezes, a gente tem dificuldade de perdoar. Então, trazendo isso para as nossas vidas, a gente precisa entender que todas as boas dádivas que nós temos, inclusive personalidades, nós temos porque o Senhor nosso Deus nos deu. E nós devemos dedicar a Ele aquilo de bom que Ele mesmo nos deu. O povo de Babel aqui, na região de Sinar, estavam dedicando o que eles tinham de melhor, não para algo que agradava ao Senhor. Por isso que ele teve que descer e resolver a situação. O outro versículo que eu destaco é o versículo 4. E mais uma vez reforça essa questão da unidade, onde eles disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Não estavam preocupados em fazer algo que agradasse ao Senhor. Edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope, cujo cume, cuja ponta chega até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E essa ideia de alguns, como o versículo 4 e o próprio versículo 3 diz, e disseram, eu creio que não foram todos que tomaram esse início, né? Porque
que eles estão dizendo para alguém, para um outro grupo de pessoas. Então a ideia desses alguns, para além da unidade, para além de juntar o povo, é convencer outros para lhes ajudar a fazer o que eles não conseguiriam fazer sozinhos. A liderança dessa cidade são esses que provavelmente tiveram uma certa capacidade de liderança, de dizer, venham, vinde, vamos, de motivar as pessoas, né? E a liderança da cidade moveu a massa de Sinar para se juntarem em prol de se tornarem celebridades. Tornar os nomes célebres era se tornar celebridades. Então casou que todos queriam ser estrelas e alcançar o céu, como eu disse, literalmente. Uns deram o start, a maioria topou e vamos fazer. E a princípio poderia se pensar, como a Terra ainda era jovem, como as civilizações ainda eram jovens, não tem o conceito histórico e até científico que nós temos hoje, mas eu fico pensando, será que ninguém pensou que era uma ideia um pouco esdrúxula? Era uma ideia um pouco imprópria? Era uma ideia um pouco até imbecil de construir uma torre e chegar até os céus? E aí a gente começa a perceber a origem de muitas religiões que aconteceram no passado. E aí, quantas vezes a gente não pensa em projetos faraônicos em nossas vidas, como carreira, como salários elevados, como muitas outras coisas para nos tornar célebres? E na verdade são coisas que não agradam ao Senhor. Vaidade, orgulho, presunção, arrogância, egoísmo, dentre outras, são características que nós devemos abandonar e lutar bravamente para que elas não nos dominem. Essas coisas, como eu disse, vaidade, orgulho, presunção, arrogância, são coisas que a gente precisa eliminar de nossas vidas, mas elas sempre tentam voltar de volta. Voltar de volta. É meio redundante. Mas é porque a gente se desfaz e elas voltam. A gente se desfaz e elas voltam de novo. Precisa ser uma luta constante. Porque senão, o meu coração, que ainda está num processo de ser transformado dia a dia em Cristo Jesus, pode, pela minha carnalidade, às vezes, deixar esses sentimentos tomarem conta. E nós precisamos lutar, irmãos. Será que você tem buscado ser grande aos olhos humanos? Se pergunte isso. Será que você tem tentado ocupar o lugar de Deus? Porque eles queriam chegar até os céus para verem as coisas de cima, com altivez. Uma ideia muito próxima do que Eva deixou-se ser seduzida pela serpente há alguns anos antes dessa história. Não sabemos quantos anos exatamente. E os moradores de Sinar, que mais tarde se tornaria Babel, foram iludidos pelos seus próprios sonhos pessoais e interesses próprios. Será que você não está nessa situação? Sonhando alto, desejando alto demais, sendo que essa não é a vontade do Senhor para a sua vida? Deus toda vez me confronta com isso em relação a essa passagem. Às vezes eu quero ser mais alto do que eu deveria ser. E muitas vezes é com a intenção de ocupar o lugar de Deus. E em passagens como essa, Ele me lembra que eu nasci para ter o tamanho que eu tenho que ter diante dele. Porque Ele é grande, Ele é exaltado para sempre, exaltado. Amém. Sempre faça essa pergunta para você. Será que você tem buscado ser grande aos olhos humanos? Você trabalha para agradar pessoas? Você estuda para agradar pessoas? Você quer ter muito dinheiro para satisfazer suas vontades pessoais ou para fazer a vontade de Deus? Será que você tem tentado ocupar o lugar dele na sua vida ou na vida de outros? Reflita sobre isso. Versículo 7. Depois de Deus perceber essa situação e ver o que estava acontecendo, diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O vinde de Deus é diferente do vinde do povo. Muito interessante essa observação. Versículo 3, eles falam: vinde, façamos. Versículo 4, eles dizem: vinde, edifiquemos. E no versículo 7, Deus diz: vinde e desçamos.
E aí, seja sobre a relação harmônica da Trindade, seja as pessoas da Trindade conversando harmonicamente, se tratando para descer, ou seja, o Deus, com o auxílio dos anjos, conversando com eles, acontece que a unidade proposta por Deus é para que o mal maior não nos aconteça. Esse vinde de Deus é diferente do vinde do povo. O vinde de Deus tem a ver com a edificação, tem a ver com a glória do nome dele, tem a ver com aquilo que vai edificar o povo. O vinde deles era: venham, vamos fazer o que é errado. Venham, vamos fazer o que é difícil. Venham, vamos fazer... difícil no sentido de estar longe do agradável a Deus. Venham, vamos fazer aquilo que satisfaz as nossas vontades. Vinde, venham tornar os nossos nomes célebres. Mas o vinde de Deus é diferente. É o vinde santo. É um vinde que glorifica o seu próprio nome. É um vinde que edifica o próprio povo. Para o nosso próprio bem. Só Deus é digno de ter o seu nome exaltado entre os homens. Por isso ele desceu e não permitiu que eles chegassem onde queriam. A gente pode imaginar, se eles tivessem conseguido chegar até os céus, eles jamais tornariam os seus nomes célebres, porque a gente não tem o nome de nenhum deles aqui especificamente citados nessa obra. A gente vê nomes nas genealogias, tanto a genealogia que vem antes no capítulo 10, quanto a partir do versículo 10, aí falando dos descendentes de Sem, mas não tem nomes específicos. E ainda bem que o nome deles foi apagado. E ainda bem que o nosso nome, do povo de Deus, dos crentes, dos salvos, é apagado, porque o nome de Deus em nós é que deve ser exaltado em nossas vidas e pelos homens que nos rodeiam. Então, para o nosso próprio bem, só Ele é digno de ser exaltado acima de todos. E talvez, meu querido, Deus esteja usando essa mesma estratégia com você. Qual estratégia? Ele desceu para que eles não chegassem aonde eles queriam chegar. Ele desceu para que eles não alcançassem os seus objetivos, porque eu creio que aquilo faria mal para eles. Seria maléfico para eles. E essa expressão, vinde, desçamos, é o cuidado, o amor de Deus para estar em nosso meio e nos cuidar. E aí esse descer logo me remete ao Senhor Jesus Cristo, que desceu. E aí esse descer de Deus para confundir as línguas nos leva ao descer do Espírito Santo de Deus em Pentecostes para unificar na unidade da igreja. Então isso é algo maravilhoso que nós precisamos sempre frisar, meus amados e queridos irmãos. E como eu disse, talvez Deus esteja usando essa mesma estratégia para com você, para que você não se destrua conseguindo o que quer. Essa obra extremamente gigantesca, não tinha os recursos necessários para isso, provavelmente poderia ter ocorrido enormes tragédias. E chegando lá, jamais eles tornariam os seus nomes célebres e jamais alcançariam o lugar de Deus. Então eu creio que Deus evitou o pior na vida deles. E talvez Deus esteja evitando, talvez não, eu tenho certeza que Deus está evitando o pior na sua vida. Às vezes Deus não permite que você chegue onde você quer chegar, que você alcance o que você quer chegar, porque Ele sabe que vai te prejudicar. Por isso nós precisamos, diferente do povo de Sinar, que mais tarde virou Babel, nós precisamos ter um olhar humilde diante de Deus, nos submeter diante dele. Eles poderiam ter perguntado: ó Deus de Noé, Deus de Sem, Cã e Jafé, o que o Senhor quer de nós? Mas não. Venham, vamos fazer a nossa vontade, tornar o nosso nome célebre. Então, que você, onde quer que você esteja me ouvindo, possa ser humilde diante de Deus. Cada dia mais e mais buscar: Senhor, eu não quero tornar o meu nome célebre. Eu quero que o Senhor seja célebre em mim e através de mim. Nós devemos buscar a unidade proposta pelo nosso Deus em prol do louvor da glória do nome dele. Como diz João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos nos unir. Nós precisamos estar juntos.
E avançando para a conclusão, já no final desse estudo, depois de Deus frustrar os planos da Torre de Babel, é que a história segue o fluxo que Deus direcionou, que permite a existência de Abraão, da linhagem de Sem. Se você, logo após o versículo 9, lê a partir do versículo 10, que são a geração do Sem, que deu origem ao povo semita, povo da qual vêm os judeus, você vai perceber, versículo 10, mais especificamente até o versículo 26, onde diz: viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e Arã. E aí de Abrão, que mais tarde mudará de nome no encontro íntimo profundo com Deus, se tornará Abraão, Deus através dele e de sua esposa, agora Sarai, e depois será Sara, começa aquilo que seria a base da nação de Israel, e mais especificamente, da tribo de Judá veio o nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo da igreja. Então, a gente pode perceber o fio condutor da graça e misericórdia, da santa vontade de Deus ao longo da história, para que eu estivesse lhe trazendo essa mensagem e você esteja ouvindo ela onde quer que você esteja. Deus cuida da história, mas nós precisamos nos submeter a Ele, cada dia mais, cada vez mais, para vivermos plenamente a vontade que Ele tem para a gente. Outros zigurates existiram e ainda existem pelo mundo. E zigurates são torres semelhantes a esta, né, de Babel, claro que não no mesmo tamanho, é o nome que recebe, em vários outros lugares da região do Oriente Médio existem torres assim em outros continentes, como na Ásia, como as próprias pirâmides do Egito, por exemplo, podem, alguns arqueólogos e historiadores também consideram as torres, as pirâmides do Egito como zigurate. Aqui nas Américas, na América Central, na América do Sul, tem torres também dos ameríndios que estavam aqui. E isso mostra que, mesmo contra a vontade de Deus, a tendência do ser humano pecador é de se rebelar contra ele. Esses zigurates, esses templos, essas torres altas foram criadas, tentaram recriá-las, tentaram replicá-las, vários outros povos. E alguns viraram templos. Nós temos templos maias, incas e astecas aqui nas Américas, por exemplo, onde em alguns deles se faziam sacrifícios humanos, adoravam ao deus Sol, ao deus Lua e outras divindades. Alguns dessas torres e zigurates sacrificavam-se até mesmo crianças. Isso nos mostra como o ser humano, longe de Deus, longe da vontade de Deus, longe da santa orientação do nosso Criador, tende ao pior, tende a algo profano, tende a algo autodestrutivo. Então, irmãos, não sejamos rebeldes. Não sejamos rebeldes. O que nos consola em relação ao nosso país, por mais bagunçado que ele seja, por pior que ele ainda possa ficar, nosso Deus está no controle da história. E sua igreja, da qual eu faço parte, e creio e espero que você também faça parte, vai prosperar. Ela prosperará. Não por nossa causa, mas por causa do nosso cabeça. Então isso nos consola. Nós, como noivo do nosso Senhor Jesus Cristo e salvos nele, precisamos nos unir, mesmo no meio de isolamento e distanciamento, mesmo em espírito, com um só propósito e objetivo: tornar o nome dele célebre e não o nosso. Ele é Deus, nós somos criaturas e servos. Ele é Senhor, nós somos escravos. Amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, pregando e vivendo a mensagem do Evangelho. Porque assim como aconteceu lá em Sinar, em Babel, Deus desceu. E Deus desceu em Cristo Jesus.
e ficou e habita em sua igreja. Por isso que nós precisamos nos unir em oração, em busca, em propósito, em fortalecimento, uma igreja forte, firme, viva, eficaz, no meio dessa pandemia sendo forte, sendo bênção, e quando acabar, a gente voltar mais forte do que nunca. Não seja altivo e orgulhoso como os moradores de Babel, mas seja humilde e submisso ao chamado de Deus em sua vida e através dela. Juntos assim, não seremos confundidos e dispersos, como aconteceu com eles no versículo 9, mas cumpriremos a santa vontade de nosso Senhor neste mundo, independente das circunstâncias, seja em nosso país ou seja no mundo. Sejamos humildes, submissos e obedientes ao Senhor, e nos unamos nesse santo, maravilhoso Espírito que nos sela, para vivermos plenamente a vontade de Deus em nós, seja nesse isolamento, ou seja quando tudo isso acabar. Oremos. Pai, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor, por essa mensagem de manhã diante de Ti. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, obrigado pela graça e misericórdia do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor complete nossos corações, o que o Senhor tem para falar. Abençoe a nossa nação, esteja com os nossos líderes e ajude-nos, ó Deus, a passar por esse período da melhor maneira possível e consagramos nossas vidas e nossa nação em Tuas mãos. Em nome de Jesus, obrigado e amém. Obrigado, irmãos. Excelente domingo e Deus abençoe a todos.